E a canção que estava na memória agora sumiu. Ah, digno és de glória e louvores. Aqui não vai dar para levantar as mãos, mas em adoração, que as nossas mãos espirituais se ergam para os céus. Ou que vocês, para mostrar que está acompanhando bem, pode levantar as mãos aí na hora que pedir para levantar essa canção, viu? Digno és de glória e louvores. Levantemos nossas mãos, adoremos ao Senhor. Digno és de glória e louvores. Levantemos nossas mãos, adoramos ao Senhor. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há. Não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há. Não há outro além de ti, tu és de glória e louvores. Levantemos nossas mãos, adoramos ao Senhor. Digno és de glória e louvores. Levantemos nossas mãos, adoramos ao Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há, não há outro além de ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há, não há outro além de ti, Senhor. Amém. Deus abençoe. 14, Josué 14, a partir do verso 6. Se chegou mais alguém aí, uma boa noite. Josué 14, a partir do verso 6, será a nossa reflexão de hoje à noite. Texto muito conhecido. Ok, amados. Farei a leitura gradativamente, à medida que formos assim, então, otimizando o tempo, né, e aquilo que Deus propôs no nosso coração, nessa devocional de hoje à noite. Diz assim: chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Queridos, dentre muitas coisas, vivemos num mundo onde as pessoas têm dificuldade de persistir em algo, de perseverar, de prosseguir numa carreira trabalhista. Não é por acaso que John Piper lança um livro há um tempo atrás chamado Casamento Temporário, onde ele vai relatar como algumas culturas enxergam o casamento apenas como algo utilitarista, de servir apenas o interesse de ambos, sem uma perspectiva do reino de Deus. E isso nós poderíamos também aprofundar em umas outras coisas na nossa vida. Há muitas pessoas que, não por crise, não é o caso do momento atual, mas algumas pessoas no momento que não estamos em crise, que sempre acham que é legal trocar de emprego pelo novo, pela novidade de viver sempre um desafio diferente. Só que cá para nós, nem sempre essa ideia de querer descobrir o que é novo, de querer não ficar muito tempo com algo, nem sempre isso é bom. Principalmente algumas coisas que
a Bíblia deixa bem claro que não podemos nunca querer mudar, no que diz respeito principalmente ao objeto de nossa confiança, ou ao Senhor da nossa confiança, o nosso Deus. E é nessa perspectiva, queridos, que há muitos divórcios, há muitas pessoas que não firmam uma boa carreira ou uma boa área estudantil por conta de, muitas vezes, não analisarem bem antes algumas coisas, ou alguns se levam pela aventura de um momento em uma situação e não ponderam, não pensam no que pode lhes implicar. Decisões cumulativas do dia a dia implicam em quem você vai se tornar e no que você pode chegar um dia. Pense seriamente nisso. As suas decisões de agora, não que diz respeito à salvação. O que Deus prometeu nos seus decretos, ele vai cumprir. Apesar dos nossos pecados, ele vai nos lapidar, vai tratar os nossos pecados e vai cumprir. Agora, no que tange a sua vida profissional, sua vida familiar e a manutenção da fé que Deus colocou primeiramente, graciosamente no seu coração, aí sim, ele espera do seu povo que lute, que persevere, e eis o porquê. Há tantos textos que falam que aquele que perseverar até o fim terá a vida eterna, que a perseverança deve acompanhar a vida dos santos. Mas nunca devemos pensar nisso como um subterfúgio de que quem é crente pode um dia perder a salvação. Todo aquele que Deus deu a nós, ou todo aquele que Deus entregou-se para ele, por meio de Jesus Cristo, nada pode tomá-lo da mão do Pai, como diz Jesus em João 10. Dentre muitas coisas ainda, irmãos, que esse texto tão rico tem a nos ensinar, nós devemos perceber, então, na vida de Caleb, um homem que não foi tão bem conhecido, porque foi, vamos dizer assim, ofuscado pelo brilho de Moisés e Josué, né? Que foi o caso, Josué, sucessor de Moisés. E isso acontece na vida cristã, isso acontece na vida trabalhista. Nem sempre homens e mulheres grandes, no sentido de confiarem em Deus, são bem notados, são bem percebidos. Nem sempre o brilho deles é tão bem visto por todos. Mas o bom é que mesmo que nem todos vejam o seu brilho, daquilo que Deus colocou, não há brilho natural próprio nosso, mas do que Deus projetou e colocou em você, o próprio Deus não se esquece de você, como não esqueceu de Caleb e da promessa que ele fez e de como deu força para Caleb ser um homem, um modelo, uma referência de perseverança. Eu queria que você observasse nesse texto que, nesse momento aqui de divisão da terra, nesse momento aqui onde Josué estava sendo o mentor, o líder substituto de Moisés, é nesse contexto que seu companheiro de guerra, que praticamente 7 anos trabalhou muito arduamente junto com ele, sem contar os 45 que fazem parte da vida de Caleb como um todo, no que ele diz respeito aqui ao seu tempo de maior vigor trabalhista, ele chega dizendo, né, 45 anos há, desde aquele momento de Cades Barneia até o presente momento. Eu queria meditar, então, numa perspectiva geral, nosso tema é, né, uma vida de perseverança. Caleb, uma vida de perseverança. Mas o subtema, ou a proposição, é marcas de um coração perseverante. Eu queria que você observasse isso à luz do texto. Marcas de um coração perseverante. Porque um coração de alguém que persevera só consegue fazer isso pela plenitude da graça excelsa de Deus. Não há como eu, não há como você, não há como ninguém conseguir perseverar bem se não for pela graça e a força motivadora de Deus. O verso de número 8, quero que você olhe para ele com um pouco mais de carinho e de perto na sua Bíblia, aquele que está com a sua Bíblia física de preferência. Quem não tem, pode ser de celular, né? Não vou aqui criar uma indiferença por isso, mas de preferência a física para não distrair-nos, dentre outras coisas. Diz aqui o texto, né? No verso 8. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Queridos, então, uma das marcas, dentre muitas, mas eu quero falar das que Deus colocou como foco no meu coração essa noite. Então, nós vamos ver que, dentre muitas marcas de um coração perseverante, uma delas é confiar em Deus diante do desespero. Enquanto todos estão perplexos, abatidos, angustiantes com uma certa situação, aquele que confia em Deus, é claro que ele é abatido, ele passa por momentos difíceis, ele passa por tensões, dores de cabeça psicológicas, até espirituais, dependendo do momento. Todavia, ele não é desamparado, ele não fica na sarjeta no que diz respeito a entender que ele tem uma fé ancorada, posta no Jesus Cristo, seu Salvador. E o texto é bem claro em nos dizer que, no verso 8 que nós já acabamos de ler, eu, porém, perseverei em seguir o Senhor. Quando os colegas, quando os demais espias tinham ido espiar aquela terra no Vale de Escol, e diante de terem visto aqueles inimigos gigantes, aquela terra difícil de ser adentrada, é nessa ocasião e é nesse episódio que Deus move 2 homens distintos, Josué, filho de Num, e Caleb, o quenezeu.
E é esses homens que vão ser, então, um princípio, uma coluna, baluartes de grande renome para o povo de Israel. Não porque eles eram grandes por si mesmos, eles não eram heróis, mas eles tinham seu olhar fixo na rocha eterna de Israel, no Senhor Yahvé da aliança, o Deus único e bendito que servimos. Isso faz toda a diferença, irmãos. Isso porque não só John Piper, que, como disse no início, escreveu um livro sobre relacionamento especial para casais, chamado Casamento Temporário, mas muitos outros autores reformados vão mostrar que muitas pessoas preferem não perseverar em algo, porque às vezes o repetitivo vai mostrar seus defeitos, vai mostrar seus problemas, mas isso é real. Quando nós convivemos com as pessoas, naquilo que nós conversamos, falamos, é óbvio que nós vamos nos tornar um pouco mais previsíveis nas nossas conversas, no nosso diálogo, no nosso linguajar, na forma de agir, mas o amor e as raízes sólidas, eles devem estar alicerçadas no Evangelho de Jesus Cristo, para que possamos mutuamente nos aconselharmos, possamos mutuamente trabalharmos nossos problemas e colocar sempre a nossa vida com o foco em Jesus Cristo. Essa é a esperança e o chamado cristão para cada um de nós. Independente de você ser pastor ou líder, Deus nos chama, acima de tudo, a seguir as pisadas, a seguir o caminho de que Jesus seguiu. Isso é perseverança, é seguir o que Jesus seguiu. Randy Alcorn chega a dizer: muitos iniciam uma boa carreira, mas nem todos querem terminá-la, ou nem todos a terminam. Então, perseverança tem a ver com isso. Começar algo e levar a termo. Começar algo e não ficar no meio do caminho. Como tem um simples jargão no Brasil. Tem gente que nada e morre na praia. Não estamos falando literalmente sobre isso. Mas muitas pessoas abandonam grandes projetos, abandonam grandes coisas na sua vida, porque não aprenderam desde cedo a perseverar. Então, cabe também aos pais ensinarem seus filhos desde então a serem perseverantes na escola, nos estudos, no zelo árduo pela leitura devocional, porque muitos, infelizmente, claro que a não ser por um milagre de Deus, a não ser por sua graça, né, mas do ponto de vista humano, naquilo que é nossa responsabilidade, muitos pais talvez ficariam frustrados ou com muita dificuldade quando virem um filho que malmente lê a Bíblia, ou só lê quando tem um culto formal, nem talvez alguns abram a do celular. E muitas vezes a gente abre a boca e diz: eu sou calvinista de 5 pontos, eu sou calvinista, mas nós temos que entender que mais do que ser calvinista, Jesus nos chama a ser seus seguidores e seus discípulos. E é isso porque devemos abrir nossa Bíblia em todo o tempo. Tempo de aflição, tempo de paz, todo tempo é tempo de abrir as Escrituras e depender do Deus que nos deu. Querido irmão, eu queria, irmão, irmã que estão nos ouvindo, esse texto vai mostrar também que Josué não só exerceu confiança frente ao desespero dos seus amigos. Ele vai mostrar que seu coração está bem perseverante, seu foco estava em reconhecer a sua fonte, a sua motivação para perseverar. Pelo Deus que o preservava e o conservava em vida. Observe ainda aí na sua Bíblia, no verso de número 9 e 10. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua, e de teus filhos em herança, perpetuamente, ou seja, para sempre. Pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, que é Caleb falando, no verso 10. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Queridos, nós vemos aqui um homem forte, um ancião resiliente, um homem que tinha tudo para, do ponto de vista humano, ficar num sofá confortável, com um bom controle remoto, com uma TV a cabo, e apenas pensar nas suas contas a pagar, em desfrutar da sua família, fazer viagens, usufruir um pouco de tanto trabalho. Mas nós vimos aqui que Caleb entendeu que a aposentadoria para ele não chegou porque ele não tinha conquistado tudo o que Deus colocou no seu coração para conquistar. Se fôssemos comparar a aposentadoria com a do Brasil, Caleb estaria 20 anos à frente, 65 anos de idade, à frente de um tempo que ele já deveria ter parado. Isto é, do ponto de vista humano. Mas Caleb entendia que Deus tinha um desafio para lhe entregar, conquistar ainda Hebron, perto do território de Debir, uma terra especial, terra esta que Abraão desfrutou um pouquinho ainda.
quando comprou como poste de sepultura para alguns de seus familiares e para um gozo próprio. E aí, então, Deus dá esse vislumbre para Abraão e cumpre suas promessas às gerações posteriores, e aqui nos deparamos com um estrangeiro, cujo nome é Caleb. Não sabemos como foi toda a transição dele para adentrar no território israelita, mas eis um grande homem, forte e dedicado, porque sua perseverança estava em Deus. Quando as pessoas são perseverantes por outras coisas, a perseverança acaba sendo temporária, porque depois que conquistam aquilo que tanto queriam, não tem mais desejo de conquistar outras coisas. Eis o porquê a diferença singular, tremenda na vida de Caleb. Deus era o motivo, o sustento de sua perseverança. Há no cenário brasileiro ainda, queridos, algo muito difícil sendo travado. Tem melhorado, mas ainda há uma ignorância quanto à doutrina da perseverança dos santos. Muitos acham que o crente ele adquire a salvação por si mesmo. Se nós fôssemos pensar nisso, o sacrifício de Cristo foi em vão. Se formos pensar que o crente adquire ou que ele conquista a sua salvação pelo seu esforço, pelos muitos capítulos que ele lê a Bíblia, pela sua devoção, pelo olhar de pureza com os irmãos, com as irmãs, com tudo aquilo que Deus colocou na sua vida, nós sucumbimos, nós caímos. Mas a nossa segurança está na força de Jesus que nos segura. E é por isso, por aquele que é a âncora de nossa alma, que nós podemos dizer de forma vibrante, muito forte, que uma vez salvo, nós teremos a graça de permanecer salvos, não com aquela soberba, daquele ditado, daquele jargão, uma vez salvo, salvo para sempre, mas pela graça do Supremo Pastor, nada me arrebatará, nem te arrebatará da mão do Pai, que Deus assim nos deu para Jesus, o cuidado do pastoreio supremo que Ele tem por cada um de nós. Tendo tudo isso em vista para a nossa vida, eu queria que você observasse, então, no verso 10, que já lemos aqui, eis agora o Senhor me conservou em vida. Caleb está mostrando que o fato dele perseverar é também resultado do Deus que o preserva. Então, é como se ele dissesse, um coração perseverante reconhece que só persevera porque Deus o sustenta. Não temos, de forma mais simples, não temos como perseverar se não for pelo poder de Deus. Grave isso. Não temos como perseverar se não for pelo poder de Deus. É verdade que a Bíblia tem muitas passagens que nos dizem, faça isso, faça aquilo, mas nós só conseguimos fazer isso pela primeira semente que fora germinada em nós, pela regeneração, pela fé salvadora, por meio do Espírito Santo de Deus, mediante a palavra do Evangelho, que um dia brilhou, iluminando o nosso coração, nos tirando das trevas, do reino das trevas e nos transportando para o reino do Filho do amor de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. É por isso que eu e você, que já criamos na graça de Deus, pela própria misericórdia de Deus, podemos perseverar, podemos prosseguir para o alvo. Quais áreas de sua vida você começou algum projeto e deixou para trás? Por algum motivo de algum colega que diz, não, você não é capaz, esse concurso aí tem muita gente velha estudando, estuda outra coisa. Tenta isso não, você é gente boa, inteligente, sua família fala bem, mas isso não é para você não. Alguém pode dizer para você. Outras pessoas podem dizer, para com isso. Casamento não é para durar para a vida toda, não. Isso é coisa de religioso. Né? Vá para outra. Esta é a diferença entre o Evangelho e as religiões humanas. O Evangelho enxerga o que Cristo fez e por isso podemos permanecer no que Ele quer e no que Ele tem de melhor para nós. Mas as religiões humanas, o existencialismo humano vai se prender, vai colocar suas raízes na novidade do desafio de querer tudo que é novo e bonito aos olhos e que satisfaz o pecado e o ego do coração humano. E é na contramão de tudo isso que o Evangelho nos chama a perseverar, a olhar para o alvo e para o autor e consumador da fé, deixando para trás o que nos impede de correr bem e seguindo junto ao Senhor Jesus Cristo. Observe ainda que, por último aqui, eu queria falar, irmãos, que um coração perseverante não é definido pela idade. Um coração perseverante não é definido pelo peso ou pela sua idade, mas pela sua contínua confiança em Deus. Observe o finalzinho desse texto, verso 11 em diante. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo, para os desapossar, como prometeu.
Nós vemos aqui que a confiança nas promessas espirituais e naquilo que Deus prometeu também aqui materialmente, no contexto do texto, serviu para impulsionar, para motivar o coração de Caleb de maneira alguma titubear, duvidar do que Deus tinha para ele e do que Deus deixou registrado na Bíblia. Isso também serve de base para nós. As promessas que nós podemos garantir que Deus vai cumprir na nossa vida são as que estão escritas na Bíblia. As outras ele pode, sim, na sua livre e espontânea vontade, na sua soberania, cumprir, se assim for do seu desejo e vontade. Mas nós não... já pararam para pensar, quando alguém faz aniversário, alguém próximo a nós ou da igreja, nós às vezes, sem pensar, às vezes na emoção do momento, dizemos assim: que Deus realize todos os teus sonhos, que Deus cumpra todos os desejos do teu coração. Mas é um perigo fazermos isso. Claro que Deus não vai cumprir o que nós pedimos de forma errada, porque Ele sabe o que a pessoa precisa. Mas o que eu quero trabalhar é justamente isso, nessa pequena didática do pedido de aniversário. Deus quer que nós oremos para que Ele cumpra a vontade dEle na vida de todos aqueles que estão à nossa volta. Porque nem sempre nós sabemos pedir o que nos convém. Nós, às vezes, pedimos o que o nosso coração, muitas vezes movido por o ego, pelo orgulho, por achar que nós precisamos de algo, porque a mídia diz que precisamos, porque o consumismo diz que você precisa, né? E aí nós vamos e compramos aquilo ou lutamos por tal coisa e tal coisa. Mas o evangelho é justamente a contramão disso. Ele vai dar o que você precisa, não o que você deseja. Porque nem sempre o que você deseja é o que você precisa realmente. Parece redundante, né? Parece discurso de falar a mesma coisa como se fosse um trocadilho, mas não é. Deus sabe o que você precisa e é por isso que Ele dá aquilo que o Espírito Santo dele, intercedente, o intercessor por excelência, habita em você e é um grande aliado nosso. Não só interceder por nós, mas nos dá graça e misericórdia. Falando em intercessão, a doutrina da perseverança caminha de mãos dadas com um grande intercessor, não só o Espírito Santo, porque não sabemos orar como convém, como diz Paulo em Romanos, né? O Espírito intercede por nós. Mas também Jesus Cristo diz lá em Lucas para Pedro, né? Eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar, como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Então veja que a intercessão, o poder do Redentor divino humano, Jesus Cristo, a rocha irremovível, o autor e consumador da fé por excelência, ele, de maneira alguma, joga fora, dispensa aquele que Deus Pai o deu. Essa é a segurança de que eu e você podemos dizer de forma retumbante e vitoriosa que nele nós temos a certeza da salvação, porque ele nos faz permanecer na sua graça e na sua misericórdia que um dia ele implantou em nosso coração. Queridos, falando de forma apropriada e mais contundente com o texto, esse homem estava com 85 anos de idade. Nem todo mundo chega a 85 anos de idade e alguns chegam fracos e cansados. O texto não está dizendo que Caleb era aquele senhor fitness que não sentia cansaço, que era aquele homem que todo dia tomava o Maçoei do Rodrigo. Não! Mas o texto está mostrando para nós que Caleb, né, ele tinha a sua força suprema dependendo do Senhor Deus. Não é que ele não tinha cansaço físico, nem mental, nem espiritual também. Mas Deus era a renovação motivadora da sua vida. E é por isso que ele diz: eu tenho força hoje, 45 anos depois, 85 anos de idade, para ir ao combate, como naquele dia, que quando jovem estava com Josué e os demais que acovardaram o povo, porque só enxergaram os gigantes. Falando em gigantes, já conhecemos muito bem um personagem muito bem falado e até repetitivo, mas que sempre é bem-vindo para falar de forma clara e rápida nesse texto. Davi, quando enfrentou o gigante Golias, ele não enfrentou confiando na sua funda, na sua, tipo badoque em estilingue, que a gente do Nordeste chamaríamos, né? Mas ele foi confiando no Deus dos exércitos e a arma que ele tinha era aquela, naquele momento de guerra, que precisava disso, para então poder derrubar o seu inimigo. Então, queridos, que enxerguemos o Deus dos exércitos, né, no enfrentar as muralhas, no enfrentar os desafios, e que não movamos nossos planos e projetos por ressentimentos ou porque fomos feridos por A ou B ou C no passado, ou seremos Deus livre no presente ou no futuro. Mas uma coisa é certa: o Deus que nos prometeu o evangelho de Jesus Cristo, a maior e mais preciosa promessa, ele é fiel para nos salvar até o dia de Cristo e estará dando todos os meios para isso. Seguros de banco falham, seguros de empresa, de carros falham, alteram palavras promissoras, reconhecimento de firma, tudo isso é passível de furada, né?
mas os planos de Deus são irrevogáveis, irremovíveis, no que tange aos seus decretos soberanos sobre cada vida. Isso não faz de nós robôs, não nos torna automáticos, né, como um brinquedo na mão de alguém, como aquele tipo de ventríloco. Não é isso que a soberania de Deus ensina. Mas nos ensina que Deus sim conta com nossa responsabilidade, mas a nossa responsabilidade é uma livre agência, jamais o livre-arbítrio. Livre-arbítrio só quem teve foi, né, o primeiro casal no Jardim do Éden, e eles tinham a escolha do bem ou do mal, e preferiram a escolher o mal. E em decorrência disso, nós somos por herança, né, por esse representante federal, né, Adão, e sua esposa, nós somos então por isso, né, como eles são nossos representantes, nós somos nascidos em pecado e o pecado habita em nós, né? E é diante disso nós temos o segundo Adão, que promete nos dar vida eterna pelo que ele conquistou e foi obediente até a morte, e a morte de cruz. De maneira que ele triunfou, independente da traição, das perseguições que o afrontaram, e ele ressurgiu, vivo está, e por isso nós queremos não só no amanhã, mas para sempre em morar com ele e habitar com ele de forma plena e perfeita. O final do texto, irmãos, vai nos mostrar então que a idade não pesou no sentido negativo na vida desse homem, muito pelo contrário. Quanto mais experiência ele tinha de vida, seguindo ao Senhor, seguindo junto a Deus, mais forte ele ficava, mais o seu vigor espiritual estava alicerçado em um Deus que se mostrou bom e que é bom em todo o tempo, não só na vida de Caleb, mas na minha e na sua. Eu não vou ler o desfecho final, mas o texto vai mostrar para nós que ele diz que o Senhor será porventura comigo para os desapossar. Esse porventura aqui não é de dúvida, mas a ideia é, o Senhor será com certeza comigo. Independente de que Hebron, independente que essa região próxima a Debir tenham gigantes, eu vou ter a mesma confiança que Davi teve ao vencer o gigante Golias. Então é nessa perspectiva que nós enxergamos os gigantes, os problemas. Temos um gigante supremo, que é Deus. Esse sim é o gigante. As outros problemas podem, se estivermos com pouca fé, ou se não estivermos olhando com os olhos fixos em Jesus, podemos muitas vezes olhar um probleminha como se fosse um problemão. Mas aí está. Como sua perseverança, como seu olhar perseverante tem olhado para aquele que um dia já colocou fé no seu coração. Pense nisso. E como você pode aplicar isso mais ainda profundamente aos seus planos pessoais, à sua vida espiritual, à sua família, os seus filhos e ao bairro que Deus confiou a você, não só na evangelização, mas no seu testemunho de santidade de vida, que também não deixe de ser uma autoproclamação evangelística de como você serve e adora ao Rei dos Reis e àquele que te prometeu vida eterna e vida em abundância. Queria convidar você a fechar os seus olhos. Feche seus olhos nesse instante, curve sua fronte. Vamos orar ao Senhor mais um pouco nesse instante, nessa noite. Senhor Deus nosso, muito obrigado, Pai, porque a raiz, o motivo de perseverarmos não vem de nós mesmos. Não vem ao Pai da autoestima, não vem ao Pai do consumismo, não vem da beleza da natureza, mas tão somente vem do Senhor, nosso socorro, daquele que criou os céus e a terra, daquele que é o mantenedor da nossa vida, de nossa família, e que prometeu que um dia há de redimir por completo, na salvação, ó Pai, plena, quando tu vieres buscar a tua igreja, ó Pai, para a tua glória. É nessa perspectiva que nós marchamos. É nessa perspectiva, ó Pai, que nós prosseguimos, persistindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Deixando as coisas que para trás ficam, nós olhamos para o Senhor e dependemos do Senhor, o Rei dos Reis, aquele que morreu, ressurgiu, venceu a morte e vivo está. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tu mesmo, Senhor, é em Ti que nós confiamos nossas famílias, confiamos nossos relacionamentos, confiamos nossos projetos e rogamos Tua misericórdia e a Tua graça para que todos os dias, no que tange a nós também, que mantenhamos nossa comunhão, que nos unamos mais, que usemos mais do culto doméstico, que aproveitemos essas devocionais online para fortalecer mais ainda o vínculo de nossa fé com um coração perseverante, assim como Caleb foi. Que não olhemos, ó Pai, para a dificuldade como se ela fosse maior do que o Senhor. Que não nos rendemos ao desespero como se o desespero fosse o dono da verdade ou o fator final de nossa vida. Mas que prosseguimos em marcha, olhando e dependendo do Senhor. Pois o mais importante não é a velocidade com a qual corremos a carreira cristã, mas seguir junto ao Senhor tudo aquilo que o Senhor tem para nós.
Oramos agradecidos e repreendemos todo espírito de preguiça, desânimo, e que o Senhor sempre, ó Pai, conserve em nós essa dependência do grande herói, Jesus Cristo, que vivo está e mora em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Mesmo que não é um culto propriamente dito, no que diz respeito à presença, mas é um encontro online de comunhão, como temos chamado, né? E nesse sentido não deixa de ser um lenitivo, né, para a nossa vida, uma grande ajuda, né, a fortalecer a nossa fé. Então, mais uma vez, ainda em reverência ao Senhor, recebam a bênção do Senhor Jesus Cristo. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo da promessa continuem sobre nós e sobre todo o povo de Deus, em toda a face da terra. Amém.